Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fametro. Eu sou Luciana Cardoso e vou conduzir vocês ao longo deste episódio para falar sobre um assunto interessante e importante, porque o assunto de hoje é a humanização do cuidado na era digital. E para falar sobre esse assunto, temos convidados especiais da enfermagem. São eles o professor Tiago Gomes, ele que é coordenador do curso de enfermagem, mestre em saúde pública e doutorando, né, professor? E enfermeiro especialista em terapia intensiva neonatal pediátrica pela UFAM. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde, você de casa. Hoje a gente tem uma discussão muito legal, muito importante, que vai render um papo bem legal aqui, científico, né? Perfeito. E também está conosco aqui a enfermeira Vitória Cailani, que é formada pelo Centro Universitário FAMetro, com experiência em urgência e emergência, estomaterapia e reabilitação cardiológica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Hoje a gente vai misturar ciência e tecnologia. Perfeito. E não menos importante, ela também está conosco, a professora Flávia Pio, também que é enfermeira graduada pelo Centro Universitário FAMetro, especialista em saúde pública e oncohematologia e mestre em enfermagem pela UFAM. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês, dividir a mesa com todos, professor Tiago, a Vitória, você, né, Luciana. Muito feliz por poder estar divulgando esse assunto tão importante que é, né, a humanização e a tecnologia. Professor, já começando esse assunto, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente, né, comentasse com a gente uma definição do que é a humanização do cuidado na enfermagem, ainda mais se tratando do contexto da era que a gente vive, que é a era tecnológica. Luciana, a sua pergunta é extremamente importante, porque se a gente for pensar numa ótica isolada, eu tenho um conceito para humanização e eu tenho um conceito para tecnologia. E aí, quando a gente agrega e se integra, a gente precisa fortalecer esse conceito e unificar esse conceito. Principalmente quando a gente pensa no cuidado ao paciente, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala da vida do outro. Então, se refere ao equilíbrio da atenção à saúde centrado na pessoa, centrado na complexidade que o indivíduo tem, no que se refere ao lugar de inserção desse indivíduo, onde ele vive, onde ele mora, quais são os fatores de risco, quais são os determinantes sociais de saúde. Então, como essa tecnologia vai integrar? Então, o maior desafio é equilibrarmos desafio e compromisso. Perfeito. E vale ressaltar também que é importante saber quais são as características, né, dessa tecnologia. E é importante, pegando o gancho dos determinantes sociais que o professor Tiago falou, a gente reconhece por meio da tecnologia a acessibilidade que ela traz para a gente. A gente pode atender uma pessoa daqui de Manaus, uma pessoa de uma comunidade ribeirinha da mesma forma. Então, a gente já fala sobre a telemedicina, né? Que foi uma grande transformação para a área da saúde, onde permitiu o acesso do profissional a atender aquele paciente mais distante. Então, a gente acaba trazendo esses usuários que estão distantes para um atendimento novamente. Exatamente, né? Eu acredito que não existe falar de enfermagem sem falar de humanização, né? E aí, trazendo um pouquinho do gancho histórico, eu sou assim, gente, eu sempre puxo para a história, né, professor? Falando um pouquinho da história da própria enfermagem, né, das nossas bases históricas. Então, quando que a enfermagem, de fato, ela começa a trazer esse significado de humanização do cuidado, né? Então, desde os tempos da Florence. Para quem não conhece, a Florence, ela foi uma grande enfermeira, principal percursora do que a enfermagem é hoje, moderna, né? E não dá também para a gente falar de humanização sem falarmos das teorias de enfermagem. Vocês conhecem? Provavelmente vocês conhecem, o pessoal aí da enfermagem que está em casa também conhece as teorias de enfermagem, né? Uma das principais teorias relacionadas a esse relacionamento interpessoal é publicada muito antes do século XX, né? Lá pela Hildegard Peplau, lá em 1953, né? Então a Hildegard, ela traz essa perspectiva do que é o cuidado humanizado, da necessidade do enfermeiro ter esse olhar, né? Observar muito além da patologia daquele indivíduo. Então, eu não estou cuidando da doença da Luciana. Eu estou cuidando da Luciana ser humano, né? Então,
o conceito de humanização, eu gosto muito de falar de humanização, né? Então, o conceito de humanização, de fato, ele perpassa muitos aspectos, ele tem muita vertente. Não existe falar de enfermagem sem falarmos, de fato, da humanização e quanto ela está enraizada no nosso contexto. Sim, aí sobre essa questão da teoria, é muito diferente para gente que está se formando agora como enfermeira ou para gente que vai se formar, porque não basta você ter o conhecimento só de todas as teorias, você tem que incrementar a tecnologia a todas elas. Tipo, teoria do autocuidado, a teoria das necessidades humanas. Então, a gente começa a relacionar isso ao nosso dia a dia, que a gente vai atender o paciente, porém, a gente vai ver a necessidade desse paciente. Se ele tem acesso à internet, se ele não tem, como ele pode ir para uma unidade básica de saúde para ter um atendimento. Então, isso é bem interessante. E Vitória, já se tratando, né, dessa questão do atendimento, já considerando a tua experiência, especialmente no caráter de urgência e emergência, eu queria saber mais ou menos assim, quais são essas tecnologias que têm promovido ou aprimorado esse tipo de atendimento na prática? Pegando um pouquinho para o gancho cardiovascular, que foi a nossa discussão assim, meio que inicial, existem vários exames hoje onde a gente consegue conhecer o potencial de risco cardiológico de um paciente. Então, isso ajuda na urgência e emergência a princípio de que esse paciente ele não vai esperar a gravidade da situação dele, ele vai procurar uma assistência melhor imediata antes de acontecer alguma coisa. Um exemplo, um paciente com algum tipo de arritmia. Esse paciente fazendo o check-up cardiológico, ele vai conhecer essa arritmia que ele tem e não vai esperar dar alguma coisa para procurar o serviço de saúde. Ele já fez o check-up cardiológico, já vai numa consulta com o cardiologista, no qual ele já vai tomar medicação para amenizar e para trabalhar da melhor forma possível. Perfeito. Nos últimos anos, agora nos últimos dados oferecidos pela saúde pública, deixa eu só confirmar que é pelo Estado de Saúde Pública, foram 17 mil agora só no Natal e no Ano Novo em Manaus. A Secretaria apontou 17 mil atendimentos feitos pelas unidades estaduais de saúde com atendimento 24 horas, doutora. Eu queria saber, assim, olhando para esse contexto, incluindo atendimento humanizado, né, a questão ali de considerando os registros eletrônicos e tudo mais, como eu posso utilizar nesse atendimento sem comprometer, digamos assim, utilizando o sistema eletrônico, utilizando a tecnologia, mas sem comprometer o atendimento humanizado? Exatamente, né? Então, acho que primeiro a gente precisa falar quais são as tecnologias hoje existentes no universo do cuidado, né? E a Vitória falou o importantíssimo que é a telemedicina. Pensando no contexto amazônico, gente, a telemedicina ela foi revolucionária, né? Geográfico, né, professora? Justamente, nós estamos aqui no estado com dimensões continentais, certo? Então, se você for parar para pensar, como que acontece o acesso a serviços de saúde de uma pessoa que mora numa comunidade de um interior, né? Ou seja, será que esse serviço de fato chega àquele indivíduo? O grande objetivo do SUS é que chegue. Mas de que forma chega, né? E aí a gente tem a introdução da tecnologia, que é a telemedicina, aproximando esse usuário do serviço. Mas isso tira aquele caráter, né? Aquela questão, aquela característica tão importante que é do ACS, que é do enfermeiro, e que é do olho no olho, ir na casa daquele indivíduo, fazer uma visita domiciliar, conhecer a realidade dele, conhecer os familiares dele, né? E aí a gente tem um grande risco quando falamos dessa parte da telemedicina. Eu posso estar atendendo o paciente e olhando muito para o computador, não estou olhando para ele diretamente, né? Então, atendimento muito robótico. Isso, mecanizado. Então, a gente precisa entender essa perspectiva e no momento em que eu, enfermeira Flávia, estiver atendendo um paciente. Neste momento, eu vou fazer de tudo para tentar manter a humanização mesmo virtualmente. E, professora, não é sobre substituir. Não é sobre É só mais uma ferramenta. Então, não é sobre substituição, mas é sobre integração. Então, a gente precisa integrar. Avaliar contexto, processo da doença de regiões, isso é importante. Então, talvez a telemedicina não seja tão importante para o Rio de Janeiro, por exemplo, um exemplo. Mas para Manaus, quando a gente pensa na nossa realidade, nos nossos determinantes sociais de saúde, tem uma relevância maior. Não que vá substituir o profissional. Acredito. Não que vá substituir a assistência direta do profissional, né, diante do paciente. E em relação à pergunta que a professora Flávia respondeu muito bem,
a questão e eu acho que é muito importante a gente salientar isso, Luciano, até para quem está nos ouvindo. Não existiu tecnologia e passou a existir a segurança do paciente. Existiu segurança do paciente muito antes do que a tecnologia. Então, eu afirmo com absoluta certeza que não existe tecnologia em saúde, implementação de qualquer tecnologia sem a política nacional de segurança do paciente. Então, a gente precisa focar na vigilância em saúde, na segurança do paciente. A gente tem política para isso. Nós temos metas nacionais, nós temos metas internacionais. E só para vocês terem uma ideia, o COREN São Paulo, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem, tem 11 metas. Né? As metas internacionais são 6, juntamente com a nacional. E o COREN lançou aí 11 metas que vão garantir e viabilizar a segurança do paciente. No que se refere à cirurgia, no que se refere a exames laboratoriais, transfusão de hemocomponentes, né? Que a gente progrediu bastante na segurança. Então, tem que ter vigilância. E nós temos protocolos para isso, nós temos POPs para isso. Para qualquer implementação de tecnologia, a gente precisa, obrigatoriamente, implementar a vigilância em saúde. Ela precisa acontecer. E o enfermeiro faz isso muito bem, né? Que é a avaliação de risco, onde a gente faz esse levantamento das fragilidades e das potencialidades para que a gente implemente e proporcione uma assistência integral, equitativa e de qualidade e segura para o nosso paciente. A partir do momento que a gente fala sobre o avanço das novas tecnologias, eu tenho um questionamento, né? Acho que todos podem até responder. De que forma, por exemplo, né, a tecnologia ela pode dificultar ou facilitar, ou até tornar um pouco difícil o acompanhamento do profissional? Porque a gente soube agora recentemente de um caso que repercutiu, né, em Manaus, não só em Manaus, mas em todo o país, né, do caso Benício, de um garotinho, né, que foi ali para ser atendido e que acabou recebendo um medicamento, né, que infelizmente culminou em sua morte. E existe ali alguns erros médicos, mas entre um dos erros apontados pela autora era o problema do sistema, né, do sistema eletrônico. E de que forma, né, um profissional realmente deve agir? Porque qual é o cuidado que ele deve ter no manuseio desse tipo de tecnologia? Eu acho que essa é uma preocupação de muitos amazonenses e de todo brasileiro, né? Exatamente, né? Foi um caso que repercutiu muito. Eu sempre levo essa reflexão para dentro da sala de aula, faço os meus alunos refletirem, né, exercerem um pensamento crítico a respeito disso. E atrelado a essa questão tão polêmica, o professor Tiago falou pontos muito importantes sobre legislações específicas, sobre segurança do paciente. E um dos pontos da segurança do paciente é a dupla checagem, né? Eu preciso prestar a minha assistência com atenção plena. Se eu não tenho atenção plena, o meu colega tem que ter. Aí a gente entra naquele parâmetro, né, do queijo suíço. São várias barreiras que me impedem, de fato, de prestar uma assistência errônea, né? E aí, falando da parte da tecnologia, a tecnologia, ela pode errar, gente? Pode, né? Quantas vezes eu não pego uma questão aí de um aluno meu que pegou do chat GPT e eu vou ver, gente, A vida do professor que aqui, informação é essa, né? Então, a tecnologia, ela erra. Mas dentro dos serviços de saúde, nós temos um pilar muito grande, a segurança do paciente. Então, eu posso confiar 100% ali naquele sistema, né? Então, fica a reflexão, eu posso confiar? E o meu papel de exercer a segurança do meu paciente, que está lá nas legislações, que está lá no meu código de ética de enfermagem, que eu devo exercer a enfermagem livre de riscos ao meu paciente, né? E aí a medicina também tem o seu código de ética, tem todas as suas características. Então, até onde vai tudo isso, né? É porque, tipo, na área da saúde, a gente tem o pilar principal, que é o paciente, né? Então, ele tem que fazer de tudo para ter um atendimento de qualidade. E um desses eixos, ele se torna a segurança. Aí vem os eixos da segurança. Eu preciso confiar 100% em um sistema, e quando esse sistema falhar, eu tenho que estar apto a resolver problemas que o sistema poderia resolver,
mas em uma falha no sistema, eu tenho capacidade, porque eu fiz uma graduação no qual ela me qualificou para atender essa demanda. Então, eu acho que essa dependência, e também pegando um pouquinho da parte para o paciente, qual é o risco que apresenta? É porque eu, como paciente, se eu vou pesquisar hoje algum site ou algo do tipo, alguma doença, vai ter informações que eu, com o meu conhecimento de paciente, pode entrar em confusão na minha cabeça. Eu posso não entender o que é imediato, o que não é imediato, o que é grave, o que não é grave. Então, quando a gente fala de risco, eu acabo achando que isso traz um risco também para o nosso atendimento, porque um paciente, vamos falar um pouco sobre câncer de mama. A mulher vai pesquisar sobre câncer de mama, vai fazer o toque, né? Não vai identificar nada, tô bem, não preciso procurar assistência de saúde. E às vezes, muitas vezes não é assim, você não identificou. Mas um profissional qualificado, ele vai fazer um toque, vai fazer um cuidado mais minucioso e vai identificar alguma coisa. Então, a gente tem que entender que não inibe, né, a assistência do profissional de saúde. Ele vem para somar. Se eu, como profissional da área da saúde, tiver dúvidas, eu posso recorrer a ele para complementar o meu conhecimento, mas não para utilizar o conhecimento somente dele. Então, acho que pega um pouquinho dessa parte, até para a gente que já está se formando, a gente vai exercer daqui a pouco como um profissional. A gente tem muito isso, né? Uma prova não vai definir um profissional de qualidade. Mas a prova, ela está me explicando o que o profissional estudou. Mesmo que ele errou, ele estudou, foi lá pesquisar, pode não ter compreendido a pergunta, mas você sabe, como profissional, quando o paciente se dedicou. Então, isso é muito interessante a gente saber. A busca, ela tem que ser necessária, mas tem que ser minuciosa para a gente entender quais pontos são positivos e quais não são. Acho que cabe o pensamento crítico mesmo do profissional e do aluno também, né? Reflexivo. E a gente refletir a precisa entender que esse cuidado ele é multidisciplinar. Então, quando a gente fala de assistência à saúde ao paciente, a gente precisa compreender que esse cuidado, essa atenção, ela é multidisciplinar. Se a benfeitoria ela é multidisciplinar, é por conta da equipe completa, o erro também. Então, quando ocorre um erro dessa magnitude, é uma sucessão de erros. Então, assim, a equipe toda falhou, justamente por conta das tecnologias. Nós temos vários conselhos que deveria garantir a segurança desse paciente, dessa criança que veio a óbito. Até da dispensação da medicação, que é uma medicação de alta vigilância, que não se dispensa assim, a prescrição que deveria ser revisada, a administração. Ou seja, o técnico só realiza um procedimento, o técnico de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. Então, teve o profissional prescritor, teve o profissional que dispensou, o profissional prescritor e o profissional que administrou. E o profissional que não supervisionou. Então, é um erro de uma equipe completa. Sim. Não entra aqui no mérito, mas assim, agora falando um pouco sobre o uso da tecnologia, né, o uso da inteligência artificial e a ética, né, em relação à enfermagem. Eu acho que é importante a gente discutir sobre esse assunto, porque recentemente, a gente que é jornalista, a gente vê muitas polêmicas, muitos assuntos relacionados à saúde pública. Sim. E recentemente, eu vi uma matéria em que apontavam algumas denúncias, né, em um hospital não que se referisse ao estado do Amazonas, mas eu acho que, né, a gente está passível de algumas coisas. E aí, nesse vídeo, mostrava alguns profissionais, entre médicos, né, enfermeiros, que utilizavam da inteligência artificial para manuseio, inclusive para indicação de alguns remédios, né? E a gente entra num estado um pouco perigoso, né, das coisas. E eu queria saber essa relação, assim, de vocês, né? Sim. Até que ponto eu posso utilizar a inteligência artificial para me auxiliar em alguma coisa, de modo que isso não interfira no teu conhecimento profissional, ou, enfim, de algumas coisas. Mas eu queria entender isso, porque, obviamente, para a gente que é paciente, imagina você estar lá sendo atendido e o profissional está lá pedindo auxílio à inteligência artificial. É um tanto, assim, pra gente é um tanto lhe dá um certo medo. E é para ter medo, sabe? Para ter medo. Esse é o grande paradoxo da tecnologia. Então, eu queria né? entender, assim, de vocês, assim, como é que vocês veem o manuseio dessa ferramenta, né, na enfermagem, especificamente. Eu costumo dizer uma coisa, professora, para os meus alunos. Seja aluno da enfermagem, seja aluno da medicina, seja aluno de pós-graduação, seja qualquer aluno que é de saúde, que é das ciências biológicas. Não existe atalho, Luciano.
Quando a gente lida com o paciente, não existe atalho. Não dá para pegar atalho. Porque a nossa prática ela é uma prática baseada em evidência científica, onde a clínica do paciente é soberana. Quer um exemplo? A hipertensão arterial sistêmica numa mulher de 30 anos, branca, não é a mesma doença, não tem a mesma repercussão numa mulher de 30 anos negra, por exemplo. Porque a gente tem um fator importante, a raça. Então, tem raças, tem gêneros que vão ter propensão para a disponência de algumas doenças. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender essa complexidade e atender meu paciente individual. Ele é um indivíduo. Isso. Eu acredito, é algo até que eu venho tocado muito na tecla a respeito dessa característica, e o grande paradoxo, tá, da tecnologia é justamente esse, os benefícios. E aí eu acredito muito naquilo que tudo do que já falamos aqui, do agregar, né? Agregar. Gente, é muito legal quando você tem, por exemplo, um aplicativo que te auxilia a montar a escala do plantão. Que a gente sabe que é um terror, né? É cálculo, É um terror, né? Então, faz cálculo. é isso, cálculo de dimensionamento. Então, olha a importância de ter um aplicativo que te auxilia nesse contexto. Mas quem é que vai conhecer a equipe de fato? Você, enfermeiro. Exatamente. Né? Então, é um potencializador do teu raciocínio, do teu trabalho. Aí a gente, né, tem todas essas repercussões dos problemas que podem acontecer, mas concordo com tudo que o professor Tiago falou. O olhar do enfermeiro sobre a clínica tem que ser soberano, certo? Mas nada me impede que eu utilize como auxílio a inteligência artificial. Como auxílio, né? Mas aí eu vou utilizar uma inteligência artificial lá dentro do meu consultório, tô atendendo o paciente, tô passando visita. Aí eu tô lá na IA. Inclusive, os alunos, eu sou professora de administração e enfermagem, nós fazemos a feira do empreendedorismo, onde nós levamos várias tecnologias. E uma das tecnologias desenvolvidas pelos meus alunos foi justamente um chat GPT para enfermagem. Que vai ter a edição 2026, né, professora? Isso mesmo, Já vai ter fiquem ligados, dia hein? 23 de abril. Olha aí. Segunda edição da feira do empreendedorismo. Então, é um momento que os alunos, eles utilizam para levar as ideias deles. E eu acho super interessante, porque eles realmente têm muitas ideias a respeito de como agregar a tecnologia com o cuidado. E não substituir, eu sempre deixo isso muito claro, gente, não é a substituição. Não é que o chat GPT da enfermagem vai pensar por você, enfermeiro. Mas ele vai te auxiliar. Então, ele é um potencializador do cuidado, eu acredito. Mas, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Certo? E a gente Então, pega fica aí a reflexão. desse princípio porque cuidar de alguém não é receita de bolo. Exatamente. Cuidar de alguém é de forma particular e individual, como o professor Tiago falou. Eu sempre ouvi isso nas aulas. O paciente é único, e a gente, quando vai para a prática, né, a gente tem esse contato, e quando a gente tem um contato é diferente. Parece que a cabeça explode. O paciente fala uma coisa, poxa, com o seu João foi uma coisa, com a senhora Maria foi outra coisa. Então, aí você começa a perceber a essência da enfermagem. Começa a trabalhar tudo aquilo que você estudou durante anos. Então, isso é muito legal. Aí, a parte da tecnologia que vem para agregar você é, nossa, eu não lembrei disso, mas quando eu chegar em casa, eu vou dar uma checada. Só para ver se tudo que eu falei tá certo. Eu não falei, não tá certo. No outro dia eu vou estar lá, o seu João vai estar lá, vou me corrigir. Então, ela tem que vir como uma ferramenta para você crescer e não diminuir. Exatamente. E a gente consegue, com base no que a gente está discutindo aqui, falar com tranquilidade, Luciana. A tecnologia ela não é vilã. A tecnologia ela não é o problema. O problema é o mau uso da tecnologia. Exato. Então, se eu não tenho subsídio, se eu não tenho capacidade, se eu não tenho bagagem para julgar criticamente uma tecnologia, eu não devo usá-la. Então, eu preciso ter esse embasamento, porque a gente é prática baseada em evidência. Evidência, gente. Então, não dá para inventar. Não é o que eu acho, é o que é ciência. A gente está caminhando para o final, mas eu acho que vale falar sobre esse assunto, porque na visão de vocês, na opinião de vocês, a que se deve alguns erros fatídicos, alguns erros, né, que acabam ocorrendo fatídicos ali, né, pontuais, digamos assim, que ocorrem na medicina, que ocorrem na enfermagem por conta da tecnologia?
às vezes está muito mais ligado realmente à tecnologia ou mais ao profissional? Eu acho que volta. É uma cascata, É né, outra professora? Quando a gente para analisar esse cenário, a gente vive esse cenário caótico, né? Onde profissionais não sabem o trivial, o básico, né? Que é examinar um paciente, por exemplo. Então, isso está na essência do profissional de saúde. Então, é uma sucessão de erros, é uma sucessão de deficiências que a gente tem, de fragilidades, que vai da formação, que vai do modelo higienista ao modelo biomédico, né, que vê a doença, a gente já criticou isso aqui, e o paciente ele não é a sua doença, até a formação desse indivíduo, e como esse indivíduo lida com essa formação, né, com o exercício profissional da sua profissão. Então, é sobre conscientizar. A gente tá numa conversa inicial ainda sobre a tecnologia, porque a gente precisa conscientizar, né? Tudo tem os seus prós e seus contras. Então, a gente precisa fortalecer isso através da educação em saúde, através do que a gente está fazendo aqui, Luciana, dialogando sobre isso, sobre a importância que é a tecnologia, sobre a humanização. Chega a ser até retórico e dicotômico falar que o humano tem que ser humanizado, né? Mas o óbvio precisa ser dito. E tá aí os dados aí mostrando pra gente de sucessão de erros. Então, é complexo, Luciana. É ferir diretamente a segurança do paciente. Sim. Né? Acredito que essa é a grande questão aqui. Porque dentro da universidade você aprende. Isso. Você aprende sobre isso. Aí entra naquela questão, né? Ah, mas só que lá na assistência é diferente. Lá na realidade é diferente. O quê? É por isso que a FAMETRO, o curso de enfermagem, por exemplo, e da medicina também, que também eu sou professor, traz pro aluno, garante ao aluno essa simulação realística, né? Claro que tem a vivência do aluno, do acadêmico, no hospital, no ambiente hospitalar, nas unidades de saúde, mas também a gente conta com uma rede de laboratório altamente equipado. É só procurar nas redes sociais da FAMETRO que a gente vai ver simulação realística de parto, de parada cardiorrespiratória, onde o aluno já lida com aquela adrenalina de atender o paciente. Então, trazer essa realidade de forma tecnológica, de forma dinâmica, de forma precisa, é substancial. Para dar segurança, para dar know-how para o aluno, mas é um profissional aí completo. Que ele se veja já como aluno num ambiente profissional. Eu sempre digo isso, gente, se imaginem como profissionais aqui. Né? Então, muito além de ensinar a técnica, muitas vezes os professores eles ensinam e simulam a realidade. Olha, e se acontecer isso? E se der errado aqui, qual vai ser o teu comportamento? Como que você vai se comunicar? Como que você vai agir? Como que você vai implementar aquela legislação que a gente aprendeu lá na última aula? Porque, como eu sempre digo nas minhas aulas também, o meu eu professor é muito forte, não tem como, Luciano. Eu também. Estou coordenador do curso, mas o meu eu professor é muito forte. Eu também. Então, como eu sempre digo, coletar uma gasometria arterial é muito fácil. Instalar uma PAI, passar um pique, isso é muito fácil. Fazer uma ausculta cardíaca, isso a gente faz de olho fechado, tá na nossa essência. Do ser enfermeiro, do ser médico, do ser fisioterapeuta, do ser profissional de saúde. Agora, o relacionamento interpessoal, você ganhar seu paciente, fazer esse paciente se abrir com uma pessoa completamente estranha, fazer essa pessoa se sentir segura, esse é o diferencial. E esse é o desafio que todo profissional de saúde tem quando atende o paciente. Sim, acaba sendo único, né? A gente se vê à frente, como você falou, a gente tem aqui materiais que ajudam a gente a ter essa essência lá. E quando a gente chega na frente do paciente, a gente não tá com aquele medo, com aquele receio, a gente está preparado. Então, isso é muito importante. Essa bagagem, ela te traz coragem, ela tira o medo e te traz coragem. E isso é muito legal. Essa coragem é real, viu, Vitória? Porque eu vou contar um episódio que aconteceu comigo na minha prática. Eu pesquiso sobre tuberculose, né? Hoje tuberculose infantil. E aí eu trabalhei num centro de referência de tuberculose aqui em Manaus e precisou diagnosticar a tuberculose. Em Manaus tem uma alta incidência de tuberculose, né? Nós temos uma alta incidência. Não vou dar aula de tuberculose. Nem eu de HPV. Não, puxando sardinha aqui. E eu atendi um casal em situação de rua, né? E aí esse casal, vivia em situação de rua, né? E tinha os sintomas clássicos da tuberculose. E a gente estava implementando uma tecnologia que era diagnosticar essa tuberculose de maneira rápida. Então, em 2 horas saiu o resultado, né? Chamado Tronet. E os meus colegas me questionaram, mas Thiago, como é que tu vai diagnosticar? Tu vai incluir ele no estudo, que é no estudo, né? Tu vai incluir no estudo, mas e aí? Como é que vai fazer o tratamento? A pessoa vive em condição de rua. Aí eu falei bem assim, o vínculo com o paciente é extremamente importante. E, Luciana, o tratamento da tuberculose clássica é 6 meses, esquema básico. Esse casal de pacientes, esses pacientes vinham
na unidade de saúde toda semana pegar medicação. Mesmo vivendo em situação de rua. Então, assim, e daí eu vi como o vínculo é importante. Como o paciente se sentir seguro é importante. E eu lembro de uma vez que o paciente olhou para mim e disse bem assim, eu falei, poxa, você é sempre pontual. Era sempre pontual, e aí eu fui agradecer ao paciente, né, por ser pontual, isso é muito importante. Com 15 dias, o paciente deixa de transmitir a tuberculose. Então, 15 dias de tratamento já não transmite mais. Olha como isso é importante. Então, aí ele falou assim, doutor, toda vez quando eu venho pegar medicação, a gente dorme perto do hospital. Então, isso é vínculo, isso é sobre empatia, isso é sobre humanização. E tecnologia nenhuma, né, professora, substitui isso. Sim, não substitui. Perfeito. Queridos, o papo está muito bom. Deveria, sim, ser um podcast literalmente de 1 hora para a gente continuar o diálogo ou mais, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Professor Tiago, professora Flávia, Vitória, muito obrigada mais uma vez. E a você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, curta, deixe o seu like e acompanhe as nossas redes sociais. Até o próximo episódio.